Vamos ler então o texto da palavra de Deus, João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. Para que fique claro para você, nós vamos meditar sobre o texto de Daniel, mas eu quero chegar ao texto de Daniel a partir desse texto do Evangelho de João. Diz assim a palavra do Senhor então. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé agora com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, mantenha a sua Bíblia aberta no texto de Daniel, capítulo 3. Eu quero orar com você e então voltarmos e pensarmos sobre as verdades que a palavra do Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar. Feche seus olhos. Santo Deus, Deus de toda a verdade, de toda a soberania, o Senhor que nos escolheu e fez uma aliança conosco, com teu povo, para habitar entre nós. Senhor, dê-nos a graça de não sermos incrédulos, mas crentes. Fala ao nosso coração, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua condução, da Tua ajuda. E assim, Pai, também pedimos que o Senhor estenda a Sua mão graciosa, poderosa. Abençoa, Pai, a vida, o ministério de Patrícia. Fortaleça seu coração. Sustente, Senhor, com a Tua graça maravilhosa. A cada dia, a cada noite, que o Senhor e a Tua presença seja perceptível ao seu coração. O fato do Senhor estar com ela seja sempre uma realidade pela convicção da fé concreta. E assim também te pedimos por nós, tua igreja. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus e o apóstolo João são bem claros ao relatar para nós aquilo que acontece com Tomé, a resposta que o Senhor Jesus dá a ele, e o apóstolo João conclui o capítulo dizendo que aquelas coisas que foram relatadas no seu evangelho foram feitas exatamente para que nós crescêssemos e tivéssemos a vida em nós. A maior parte daquilo que temos como dificuldade, a maior parte daquilo que temos como luta nos nossos dias, no meio da igreja,
e em toda a história, nunca foi uma problemática de cunho ético ou moral, mas muito mais no aspecto da fé. No que de fato cremos, em quem de fato cremos, e por outro lado, ou em segundo lugar, cremos de fato naquilo que afirmamos crer. Porque observe, Tomé não tinha motivos para não crer em Jesus. E Tomé não está ali dizendo que a fé que tinha em Cristo simplesmente tinha acabado. Não é sobre isso que o texto nos fala. O texto nos fala sobre o fato de Jesus estar presente ainda em nosso meio. O texto está nos falando se aquele que partiu ainda estaria presente, se haveria ressuscitado, se estaria no meio do seu povo. E o que Tomé diz então é: se eu não o vir, não tocar, não pegar, de maneira nenhuma eu vou crer. Crer em quê? Crer naquilo que Jesus ensinou? Ou crer no fato dele ter ressuscitado e estar presente no meio do seu povo? E muitas vezes, quando nós falamos sobre essa incredulidade de Tomé, ela é falada de forma tão generalizada e tão etérea, que nós perdemos, muitas vezes, de chegar ao ponto da real necessidade do nosso coração e da real incredulidade que o nosso coração tem. Então, observe que o fato da presença de Jesus ser uma verdade e uma realidade, sendo isso que é o ponto onde Tomé tem a sua dificuldade, pelo relato dos apóstolos. Veja como isso aponta para a nossa realidade. Nós somos aqueles que creem no testemunho dos apóstolos. Nós somos aqueles que creem na revelação que o Senhor deu pelos apóstolos e pelos profetas. E aqui Tomé tem essa grande dificuldade de ouvir o relato dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, e realmente crer nesse aspecto de que havia uma ressurreição e de aquele que prometeu que estaria de fato conosco, ainda está conosco. Mas aí você pode pensar, mas essa promessa é pós esse momento. E é onde nós nos enganamos. Porque a aliança que Deus fez com o seu povo, ainda no deserto, é uma aliança em que ele diz: eu serei o seu Deus, o vosso Deus, vocês serão o meu povo, e a aliança não termina por aí. A aliança conclui dizendo: e eu habitarei com vocês. Eu estarei com vocês. De forma que essa é a grande luta que o povo de Deus, de todas as eras, sempre lutou e sempre batalhou e sempre teve grande dificuldade e por muitas vezes tropeçou nela. É o fato de Deus não apenas existir, é o fato de Deus não apenas ser soberano, é o fato de Deus não ser apenas aquele que criou todas as coisas, mas o fato de Deus ser aquele que habita no meio do seu povo. A sua luta, querido, a minha luta, é uma luta contra a incredulidade. É uma luta contra um coração que permanentemente insiste em se convencer de que, embora Deus sendo o Deus criador de todas as coisas, talvez Ele não esteja tão presente assim na sua vida e na minha vida, para de fato ser aquele que nos livra, ser aquele que nos guarda, ser aquele que se importa com as realidades e as especificidades da sua vida, do seu dia a dia,
com as suas lutas, com as suas questões, com os seus pecados. Eu quero fazer um caminho para que você observe que as Escrituras sempre nos conduziu a percebermos que o Senhor é um Deus que se faz presente, que o Senhor é o Deus que está com o seu povo. Gênesis capítulo 32, versículo 11. O Senhor começa a usar os seus ministros para nos fazer perceber que a sua presença é real no mundo. Então, nós encontramos Jacó encontrando-se com o anjo, e a partir desse ponto, o Senhor inicia todo um caminho, onde Ele manifesta a sua presença de diversas outras formas, mas há sempre uma forma especial, em que inclusive homens e mulheres, ao terem essa experiência, sempre se curvaram diante desses anjos, entendendo a presença do Senhor ali de forma real, visível. E todas as vezes, até o Apocalipse, todos esses anjos sempre insistindo, pera, não faz isso. Assim, eu não sou digno de adoração. Só o Senhor é. Mas então, Êxodo capítulo 13, versículo 19, nós vemos o início da libertação do povo de Deus, e a história dessa libertação do povo de Deus, das realidades mais concretas, das questões mais odiernas, das coisas mais comuns do seu dia a dia. Deus está libertando esse povo, e é o seu anjo que Ele envia para iniciar essa libertação, mostrando ao seu povo, eu sou aquele que estou presente. A minha aliança com vocês é uma aliança em que vocês são meu povo, eu sou o Deus de vocês, mas eu não fico distante de vocês. Então, quando nós acompanhamos o relato de Êxodo, nós percebemos toda a ação de Deus na realidade, no tempo, no espaço, Deus se manifestando de formas extraordinárias para mostrar ao seu povo, eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, eu ajo na vida de vocês, eu interfiro na vida de vocês. Eu mando coluna de fogo, eu mando maná sim, eu mando codornizes para vocês, eu vou mandar nuvem para estar protegendo vocês da sombra. Observe, são todas expressões muito concretas, muito reais, para que esse povo sinta, perceba, eu estou com vocês. O Senhor então continua, e é interessante agora perceber, eu quero ler com você Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejas povo de herança, como hoje se vê. Agora observe, o anjo que o Senhor usou para retirar o povo do Egito, agora se refere ao Egito como uma fornalha de ferro. Abra então sua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Mais uma vez, o termo volta a ser usado. Versículo 51.
porque é o teu povo. Observe. A tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. O termo é o mesmo, é a fornalha de ferro. O que o Senhor está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo é que Deus, através da sua presença, o seu anjo, o seu ministro, retira o povo da fornalha de ferro. Agora, abrem Jeremias, e nós já estamos chegando em outro momento da história, agora não mais tratando do cativeiro do Egito, mas tratando do cativeiro babilônico. Jeremias capítulo 11, do primeiro versículo ao 4, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, novamente, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Então o Senhor afirma que fez esse juramento, e agora não mais no contexto do Egito, mas no contexto em que o povo está sendo cativo, no cativeiro babilônico. E Jeremias é o profeta que escreve ao povo que está cativo na Babilônia. Jeremias lembra esse povo que o Egito era uma fornalha de ferro, e assim o Senhor definiu o Egito como este lugar onde o seu povo estava sendo tratado, onde o seu povo estava sendo oprimido, sim, onde o seu povo estava sofrendo, mas ele, pela sua presença e por lembrar da sua aliança, esteve ali no meio do seu povo, tratando e cuidando das necessidades reais que o seu povo teve enquanto esteve no meio da fornalha de ferro. Mas então, mais uma vez, e aqui eu quero abrir, peço que você abra em Isaías, capítulo 43. Mais uma vez, o Senhor está conduzindo o seu povo por toda a história, revelando sua presença, manifestando sua presença, manifestando a realidade de que ele fez uma aliança de habitar com o seu povo. Capítulo 43, versículo 1. O Senhor diz então: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja, o Senhor afirmando ao seu povo que essa relação que ele tem com ele não é uma relação apenas em que esse povo precisa ser um povo subserviente, um povo que de forma automática cumpre simplesmente os mandamentos do Senhor, mas o Senhor se refere a esse povo como sendo uma posse, uma possessão sua, uma preciosidade sua. Ele tem esse povo como seu. Quando passares pelas águas, olha só, eu serei contigo. O que é isso? É quando você estiver passando pela realidade dessa vida, em que as águas serão como a do Egito, como a do Mar Vermelho. O Senhor está sempre trazendo ao seu povo a memória, esta realidade. Quando vocês passam pelas águas, eu sou com vocês. A ideia aqui não é de um Deus que torce por esse povo, mas é de um Deus que está com eles. Eu estou passando pelas águas com vocês. Quando pelos rios, e então mais uma vez a referência, esse povo passou pelo mar, depois esse povo para entrar na terra prometida, é pelo rio que ele passa, eles não te submergirão.
Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe, é mais uma vez essa referência à fornalha de ferro, mas agora, no contexto do cativeiro babilônico, o Senhor está dizendo ao seu povo, aliançando, garantindo ao seu povo: eu sou com vocês, inclusive quando o fogo vem sobre a vida de vocês. Então ele diz, versículo 3. Deixa eu terminar o versículo 2, porque isso tem muita ligação com Daniel capítulo 3. Passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que creem, e os que criei para a minha glória, e formei e fiz. O Senhor empenha a si mesmo, empenha a sua palavra, empenha a sua honra pela aliança e pela promessa que fez ao seu povo, dizendo: eu serei com vocês. Então, abra no capítulo 48 agora de Isaías, versículo 10 e versículo 20. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Versículo 20. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. O Senhor mais uma vez lembra agora que a Babilônia também é esta mesma fornalha. A referência agora a essa fornalha do versículo 10 é uma referência à Babilônia, não mais ao Egito. Mas ao mesmo tempo, ele está dizendo que livrou também esse povo da Babilônia. Então, é onde nós chegamos, querido. Capítulo 3 de Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego creem de tal forma a terem uma convicção e dizerem ao rei: não adoraremos ao teu Deus. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Observe, eles creem. Se ele não quiser nos livrar, ele não vai nos livrar. Esses homens conhecem a aliança do Senhor. Esses homens conhecem aquilo que é a verdade revelada por Deus ao seu povo. Eu sou o Deus de vocês e que estou no meio de vocês. A minha aliança foi para habitar com vocês. Essa promessa, esse povo, esses 3 homens, têm essa bem-aventurança de tal forma que quando
eles estão na fornalha, mais uma vez, o Senhor envia o seu anjo para livrá-los da fornalha. O testemunho de Nabucodonosor é de que, de fato, Deus é o Deus que pode livrar. E nós tratamos sobre essa forma de Nabucodonosor professar a Deus de forma extremamente transcendente, muito subjetiva, no campo do conceito. E ao mesmo tempo, esse mesmo Nabucodonosor a se levantar com seu orgulho e sua arrogância, não compreendendo a realidade da presença de Deus no mundo, a realidade da imanência de Deus no mundo. É exatamente a realidade em que Daniel está agora tratando e revelando ao povo de Deus. O que o texto de Daniel está fazendo e servindo a essa comunidade na Babilônia, é exatamente mostrando ao povo de Deus que está ali naquela fornalha de ferro, que está ali naquela fornalha da aflição, mostrando a esse povo, com todos os profetas e com todo o testemunho dos profetas que em torno dele está, é que o Senhor não apenas levou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha, é o povo que está na fornalha. Somos nós que o Senhor se refere dizendo, vocês estão na fornalha da aflição. Deus prometeu, eu vou livrar vocês da fornalha da aflição. E o que ele está fazendo agora com Sadraque, Mesaque e Abednego é apenas revelando de forma visível, concreta, aquilo que o povo precisava enxergar novamente. Eu continuo sendo Deus que caminha no meio de vocês. Eu continuo sendo Deus que estou com vocês por amor ao meu próprio nome. Não pelas coisas que vocês fazem, embora vocês precisem... Eu jogando meu óculos longe agora. Embora vocês precisem mudar a postura, a realidade da vida de vocês, mudar a maneira que vocês encaram a vida, as necessidades diárias, as dinâmicas do dia a dia de vocês, vocês precisam mudar, porque eu estou dizendo, eu estou com vocês. Eu caminho com vocês. As Sagradas Escrituras, do início ao fim, revelam o Deus que permanece no meio do seu povo. E é exatamente dentro desse contexto que o Senhor, então, volte a Isaías capítulo 7. Os profetas sempre anunciando essa presença maravilhosa de Deus, essa realidade concreta, querido. É uma realidade em que você não vai olhar, abrir os seus olhos e enxergar a plenitude de Deus, porque senão você seria fulminado. Mas uma realidade em que Deus usa de todas as formas para mostrar ao seu povo, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu habito no meio de vocês, eu caminho no meio de vocês. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Versículo 23 de Mateus capítulo 1. A promessa então se cumpre, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A história da revelação caminha numa progressão em que Deus manifestou a sua presença de diversas formas. Deus manifestou a sua presença pelos anjos, em que ele enviou como seus ministros, dizendo: eu estou com vocês, eu estou atento a vocês, eu estou atento à realidade de vocês, eu estou atento à necessidade de vocês. Mas ainda assim os profetas sabiam, o Senhor revelou: eu enviarei o meu próprio filho, o Emanuel. Então a presença agora não será mais desses representantes, mas será a minha própria presença. Eu mesmo, eu descerei, eu estarei fisicamente com vocês.
e então ele encarnou e se tornou homem. Quando o Senhor Jesus vem ao mundo, ele vem ao mundo para de uma vez por todas deixar claro ao povo de Deus, a aliança de Deus é que ele habitaria conosco. Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus e eu habitarei com vocês. Apocalipse, então, nos diz que Deus habita com o seu povo. Agora, na plenitude de todas as coisas, a realidade, os decretos, a vontade de Deus sendo totalmente satisfeita, realizada, consumada. Deus habitando com o seu povo. É nesse ponto, então, que a igreja da antiga aliança e a igreja da nova aliança precisa de uma vez por todas compreender essa realidade. Para o que Deus chamou você? Para que você tivesse todo o foco da sua vida em cumprir algumas coisas? Ou para que o foco todo da sua vida fosse olhar para Deus, para a sua presença e para a sua habitação, para que absolutamente tudo o que há em nós viva para a adoração e glorificação desse Deus. Por isso Jesus diz a Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Porque o nosso maior desafio é exatamente crer. Porque é essa fé em Ele ser conosco que retira de nós o temor no coração, que nos assombra de manhã, que nos assombra quando vamos dormir, o temor do futuro, o temor do presente, o temor daquilo que nos toma, que muitas vezes nem sabemos o que está acontecendo. É a verdadeira convicção, como Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser me livrar, eu não me curvarei à idolatria. Porque tudo o que não é Deus verdadeiro em nossa vida, e nós nos submetemos à escravidão dessas coisas, são ídolos que nós construímos. É crer que nos livra do temor. O temor da morte, o temor da dor, o temor da aflição, a aflição do fogo, a dor que a vida pode nos trazer. É crer nessa presença real. Porque Ele tem um compromisso com Ele mesmo, com o seu próprio nome e com a sua própria palavra. É essa bem-aventurança. Observe, não é ter visto, mas é crer de tal forma que você ficou livre do temor. Então, lembre-se, quando o temor vem, é um alerta. Está faltando fé. Está faltando fé na coisa correta. Está faltando fé na questão verdadeira. Quando somos tomados, então, pelo abalo da nossa alma, quando más notícias, quando o terror vai abalando nossa alma
pela incredulidade do nosso coração, na presença real de Deus. Observe, porque existem muitos caminhos, queridos, que eu e você construímos em nossa vida, assim como o povo de Deus caminhou a vida inteira, construindo caminhos que foram os caminhos que o Senhor disse: não é por aí que você tem que ir. Eu e você certamente construiremos os nossos caminhos e nós teremos os resultados disso. Eles chegarão para nós, é como fatura de cartão de crédito. Vai usar? Usa. Mas lembre-se, vai chegar a conta. O fato da conta chegar, querido, não pode ser o motivo pelo qual o seu coração se abale no sentido de desacreditar neste eu sou, neste Deus presente, quando você é tomado pelas águas que você mesmo agitou. Quando você é queimado pelo fogo que você mesmo acendeu. Porque a Babilônia em que nós vivemos é uma Babilônia que não são pessoas que vêm à força e nos levam em cadeias, mas é a Babilônia que o nosso próprio pecado constrói. O definir andar em desconformidade com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor, faz com que eu e você tenhamos resultados em nossa vida. E quando a aflição chegar, quando a alma se abalar, é preciso arrependimento genuíno para conseguir simplesmente descansar no fato de que ainda assim, por causa de Cristo Jesus, Deus está presente. Nesses momentos em que eu e você construímos e cavamos o próprio buraco onde nós caímos, como Provérbios nos afirma: quem cava uma cova, nela cairá. É nesse momento, querido, em que a nossa incredulidade desse Deus que morreu, se Ele realmente ressuscitou e continua presente em nosso meio. É por isso que João revela à igreja perseguida o Senhor Jesus andando no meio da sua igreja. O Senhor Jesus governa a tua vida e a minha vida ainda. O Senhor Jesus está presente na sua vida e na minha vida, ainda que você tenha tido capacidades extraordinárias de construir abismos gigantescos para você mesmo. É preciso crer que Ele não quebra a sua aliança, mas Ele vai acrisolar você. Ele vai fazer você passar pela aflição, para novamente dizer: eu disse a você, agora vem. Então é nesse momento em que eu e você precisamos simplesmente não negar. Não negar. Daniel está falando àquela geração cativa: não neguem, permaneçam firmes. Há um Deus da aliança. E então, para a igreja na nova aliança, o Senhor Jesus disse: eu irei. O termo que João usa é que Jesus disse aos discípulos: é melhor para vocês que eu vá, porque então a minha presença será dentro de vocês. Eu enviarei o meu Espírito e Ele será para vocês o Consolador. A palavra Consolador que ele usa no Evangelho de João é a mesma palavra que ele usa na carta de João para advogado, o intercessor junto ao Pai. O Espírito de Deus é aquele que dentro do seu povo faz intercessão, advogando a nossa causa diante de Deus com base na aliança, com base na lei. E é isso que nos consola. Ele é o nosso advogado, querido. Dentro de nós mesmos,
Porque observe, você pode lutar contra as acusações do diabo. Você pode lutar contra as acusações das pessoas. Mas a acusação do teu próprio coração, somente o Espírito Santo de Deus é que pode consolar você delas. A nossa luta continua sendo ainda hoje uma luta de fé contra a incredulidade. E por isso o Senhor Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Essa incredulidade que muitas vezes permeia o nosso coração quando nós estamos diante da mesa do Senhor. Um meio de graça, uma forma visível, concreta, palpável, de experimentarmos pela fé a presença real e verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, querido, a examinar seu coração para se colocar diante da mesa do Senhor. Ouça a voz do Senhor dizendo a você: não seja incrédulo, mas crente. Feche os seus olhos. Curve seu coração mais do que a sua face. Examine seu coração diante do Senhor. Assim como a palavra de Deus nos chama a fazermos para que participemos da mesa do Senhor.